RX 6600, eu tenho falado muito sobre essa placa de vídeo aqui no canal, que tem sido a porta de entrada para o PC no Brasil. Quando a gente fala de AliExpress, sim, existem muitas placas lá abaixo dos R$ 1.000 que eu tenho recomendado para vocês. Pelo menos agora, vai chegar o agosto, talvez não vale tanto a pena, temos que reavaliar isso lá. Mas falando de Brasil, a primeira placa que eu começo a recomendar para você jogar bem ainda no Full HD, os jogos atuais, mesmo os mais pesados, é a RX 6600, até porque abaixo dela você vai ter a GTX 1650 que aparece às vezes por R$ 900 mil, que é muito mais lenta, cara. A 6600 entrega mais do que o dobro da performance, a 1660 Super aparece às vezes por 1.400, 1.500, mais cara que a 6600, sendo uns 25% mais lenta e também com menos VRAM. Você tem também a 3050, que também é mais ou menos ali uns 20, 23% mais lenta que a 6600 e tá uns 1.500, 1.600 reais. Então você vê que a 600 ela tá muito bem posicionada, não à toa eu tenho recomendado fortemente ela para vocês. Enfim, e placas como a 6500 XT, que nem faz sentido, 6400, já até fiz um vídeo aqui no canal sobre placas de vídeo que eu não recomendo, está aparecendo aqui, e hoje é o vídeo da placa de vídeo que eu mais tenho recomendado atualmente. Bora lá conferir os testes, tá certo? Esse vídeo é um oferecimento da marca MovieSpeed, famosa no AliExpress, que oferece hoje o SSD SATA ultra portátil que mais parece um pendrive. Ele se conecta ao seu PC via USB 3.2 tipo C ou tipo A e pode oferecer até 520 MB por segundo, disponível de 128 GB a 1 TB, permitindo alta capacidade e um espaço mínimo, trazendo mobilidade para trafegar dados entre seus vários dispositivos, incluindo PC, smartphones, Smart TVs, etc. E de brinde, acompanha uma case exclusiva da MovieSpeed. Demais informações de performance podem ser conferidas no review aqui no canal, mais detalhes no link da descrição. Bom pessoal, eu trouxe os testes aqui dessa plaquinha da Power Color Fighter, que é uma plaquinha do Alphan, e até tem uma outra placa aqui no fundo, que eu já fiz um review dela no canal faz um tempo, que é a Gigabyte Eagle Triple Fan. É importante que vocês saibam que hoje em dia já não tem mais aquela diferença que tinha, cara. A placa tem 3 fãs, ela é melhor, cara. Foi o tempo, foi-se, né? O tempo onde uma placa melhor desempenhava mais performance. Hoje em dia é a mesma coisa, cara. Se mudar 1 FPS, 1%, 2% é muito. Às vezes tem uma versão mais overclockada, mas é tudo algo que você pode tirar no overclock manual também. Então, sinceramente, não faz diferença. Você pode pegar tanto a Power Color Dual, como aquelas ROG que aparece bastante na Terabyte, na Amazon também tem. Acho que na Kabum já apareceu também. São modelos que vão dar conta, até porque o consumo de energia dessas placas é lá embaixo e vocês vão ver um pouco nos testes, tá? Começando então aqui, pessoal, rapidamente com testes em jogos mais modernos, né? Battlefield 2042, rodando em Full HD, inicialmente no Ultra. Vocês estão vendo que a placa entrega 60 quadros. Dá algumas oscilações ali logo no começo do teste, eu tinha acabado de entrar. Mas vocês vão observar, cara, que ela tem um consumo de apenas 100 watts, então é um consumo de energia baixo. Ela tem uma temperatura muito boa, mesmo sendo o modelo do Alphan 66, 67 graus, um clock lá em cima. Observa que, cara, fazendo um Ultra 60 quadros, a gente tem margem para, Lucas, eu quero rodar com, sei lá, 80 quadros, só diminuir um pouquinho o gráfico. Agora você imagina, se essa placa tá fazendo 60 aqui, imagina uma 1650 com 4 GB de VRAM, cara. Olha lá usando 7500 de VRAM, vocês estão vendo, cara. Placas de 4 GB de VRAM hoje você deveria estar evitando, a não ser para esportes, joguinhos muito leves, tá? Porque os jogos estão exigindo 6 GB, 8 GB já com tranquilidade. E aí, ok, Lucas, é um teste no Ultra, não sei se as pessoas vão querer rodar assim, fiz um teste complementar que é justamente colocando no mínimo. E vocês vão ver que no mínimo, cara, a placa tá lá 125, 128 quadros, a VRAM fica em 7200 mais ou menos. Então a placa continua rodando bem. Esse aqui é um mapa pesado, inclusive, diga-se de passagem, né? O orbital, chovendo. É um lugar bastante pesado. Se você vai para mapas mais fechados, ambientes internos, salas, você costuma ter um frame rate um pouco melhor. Então assim, a gente vê que a 6600 vai bem. No Ultra ela fica ali nos 60 quadros, mas você baixando os gráficos, que é um jogo multiplayer online, você tem mais de 100 quadros tranquilamente com ela, e o que vai limitar aqui vai ser o seu processador, até onde ele vai entregar. Às vezes é um CPU mais fraquinho, talvez não entregue tudo que ela tem, aí você vai testando caso a caso. E aí um jogo mais pesado aqui, fui para um AAA,
o Cyberpunk 2077. A gente vai observar aqui, pessoal, que em 1080p no alto, a gente consegue fazer um frame rate em 60 ou próximo disso. Poderia colocar no Ultra? Poderia. O Ultra não tem tanta diferença em termos de performance, só que em alguns momentos a placa de vídeo vai estar entregando abaixo de 60 quadros, tá? Então ela ficaria ali em 55, 54, para deixar estabelecido pelo menos um mínimo de 60 quadros, que é o que as pessoas buscam num PC, apesar que também dá para jogar 30 quadros, aí vai de pessoa para pessoa, questão de usar controle, V-Sync, enfim. Mas essa é uma meta de quadros que normalmente as pessoas estão buscando. E você vê que a 600 entrega, e novamente, você imagina, pô, Lucas, eu vou pegar aqui uma 1660 Super que é 25% mais lenta, vai estar rodando aí em 50, 45 quadros. Então você vê que a 6600 é onde, na minha humilde opinião, você deveria começar, tá? E rodando, cara, bem, eu fui em vários cenários, mostrando aqui um pouco das pessoas, enfim, da cidade, bem movimentada, andando com os veículos ali, sempre mantendo uma faixa boa, com baixo consumo de energia. Você vê que uma 1650 vai fazer 70, 64 watts, com 40 e poucos eu estou rodando mais do que o dobro da performance que ela faria e com sobra de VRAM. Tá usando 6800 como vocês podem estar vendo ali. Um terceiro jogo, pessoal, Hogwarts Legacy. Esse aqui é um jogo que foi lançado há pouco tempo, ele não é dos mais otimizados, tá? Então você vê que eu estou rodando em Full HD alto, fazendo um frame rate em 60 ou próximo, isso numa cidade, que é Hogsmeade, tem bastante vegetação, tem pessoas, enfim. Se você vai para dentro do castelo, é normal você observar ali 85, 90 quadros, tá? Então, em ambientes menores, fechados, você vai ter um frame rate melhor. Você vê, cara, dá stutter, não tem muito o que fazer, o jogo é assim, vocês sabem disso, né? Tá usando lá 19 GB de memória RAM, 6.300 de VRAM. Então, cara, simplesmente o jogo é isso e pronto. Inclusive, eu até quero ressaltar para vocês que o CPU utilizado aqui é o 5800X 3D, tá? Então, assim, é um CPU que as pessoas têm buscado hoje em dia, né? Tem um custo-benefício muito bom, uma porta de upgrade muito grande para quem usa M4, um CPU realmente fantástico. E entrega bastante desempenho, então você está vendo aí todos os testes sendo feitos com o 5800X 3D. Acaba até combinando com o setup AMD, né? O pessoal acaba gostando de usar junto, tá certo? E aqui no caso eu não subi para Ultra porque realmente fica pesado, né? Acaba não ficando tão legal. Acho que seria legal você manter alto aqui nesse jogo, tá? Partindo aqui para Last of Us Part 1. Eu comecei o teste no alto e vocês vão ver aqueles dois cenários. É um jogo que você fica bastante em parte interna, tem muitos momentos no esgoto, as regiões ali, os hotéis que você tá passando. Você fica em ambiente interno, você vê que ele faz 90 quadros, frame rate estável, frame time, aliás, estável, 7400 de VRAM, um jogo que abusa da VRAM até mesmo desnecessariamente, tá? Mas rodando bem, rodando tranquilo, em parte interna. Quando a gente vai para a parte externa, com um pouco de vegetação, vocês começam a observar que dá uma queda, mas olha só essa parte ali passando pela porta. Da forma como eu configurei no alto, você consegue manter um frame rate acima de 60 quadros. Então, seja no ambiente interno ou no ambiente externo, mesmo que o ambiente externo seja mais pesado, 1080p alta, 600 tanca. Tem VRAM suficiente para rodar assim, tá? E uma margem para você ficar rodando o jogo inteiro acima de 60 quadros, conforme a gente está observando aqui nas variações de ambientes. Colocando no Ultra, eu faço essa troca aqui, a gente vai ver que ele faz 50 quadros em lugares mais pesados. Quando a gente olha mais para a vegetação, dependendo do ambiente, se for um ambiente mais fechado ou ambiente interno, você acaba passando acima também com frame rate 60 quadros. Então assim, de repente uma configuração customizada, você colocar uma ou outra coisa no Ultra e manter o resto no alto seria uma opção, tá? Porque a placa ela tem força para ir, tem uma quantidade de VRAM até ok para você manter o Full HD, tá certo? Vindo aqui agora para o Plague Tale Requiem. Esse é um jogo que tem gráficos muito bonitos, é considerado Next Gen, afinal não tem para o PlayStation 4, não tem para os Xbox One, ele veio só para o PlayStation 5, né, e para PC obviamente. Então ele é pesado, rodando Full HD alto, a gente observa ali fazendo 55 quadros, é um jogo mais cadenciado, ali para você
fazer um ajustezinho, de repente até rodar ali com FSR se você quisesse, mas vocês vão observar que em vários momentos a gente consegue pegar um frame rate em 60 colado ali, cara. Então, desempenho muito bom, né? Não tem nem muito o que falar. Em alguns momentos de trocas de cena dá uns frame times, mas nada muito preocupante, tá? Ele continua rodando muito bem. E chega ali um momento com bastante gente ali numa mini vila, né? E a segunda parte do teste, a gente subindo em direção à casa ali deles, mantém um frame rate muito próximo de 60. Então o Full HD alto para mim ficou interessante. Poderia colocar alguma coisa no Ultra se você aceitasse rodar 50 quadros, mas na minha opinião o Full HD alto já ficou ok, né? Até porque uma placa de 1.100, 1.200 reais é o que você encontra hoje 6.600. Então, assim, tá bem interessante para essa faixa de preço, tá? Até porque nessa faixa de preço você não tem nada que rode melhor que isso daqui, tá certo? Vindo que agora para Resident Evil 4 Remake, o jogo lançado esse ano, né? Eu estou aqui da cena da igreja com a Ashley. E eu zerei esse jogo algumas vezes já, e essa aqui é uma das partes mais pesadas do jogo. Identifiquei que a chuva, junto com a vegetação e a movimentação rápida, a gente encontra cenários bem pesados, especialmente lá na vila inicial. E cara, a 6600 tá tancando de boa. Eu tô aqui naquele preset priorizar gráficos, que seria um preset entre o alto e o ultra, né? Acima dele você vai ter só o preset de Ray Tracing, que não é o caso da 6600. E o preset máximo, que seria o ultra absoluto, né, que é realmente muito pesado. Mas cara, para um nível alto ultra, rodando com FPS em 60 como a gente tá vendo aí, tá rodando bem, tá usando 99% da GPU, VRAM com margem, 100 watts. O que eu percebi que quando você abre o scope da arma, né, ele baixa o frame rate, cara. Acho que ele dá um foco mais longe nos detalhes, eu não sei muito bem. Se eu não me engano, tem até como configurar isso aqui no menu de configurações. Você vê que o fogo também pesa, tá dando uns 57 quadros. Mas mesmo nesses momentos mais intensos, mantém legal. Só a hora que você abre a mira mesmo, que ele cai um pouquinho. Ele cai de 60 para uns 45, 48. Sinceramente, acho que ele foca muito num lugar longe, né? E acaba acontecendo isso. Mas, de repente, você quer aliviar isso daqui, seria só o caso de você melhorar um pouco os gráficos ali, ligar um FSR ou, enfim, ajustar. Mais uma vez, pessoal, a performance que essa placa oferece, cara, em relação ao preço hoje é imbatível, cara, não tem nem o que falar. Quantidade de VRAM dela, né? Para fechar, um jogo aqui competitivo, né, o COD Warzone, Battle Royale, a gente tá vendo aqui rodando a 100 quadros ali no comecinho. 180 na parte do avião, 106 na parte sobrevoando a cidade, mas principalmente o que mais vai importar é a gente chegando ali na hora do vamos ver mesmo, rodando a 100, 120, 140, tem momentos internos que bate 150, então assim, cara, pro cara que vai jogar esse jogo, tá rodando de boa, velho. Estável, os mesmos 100 watts de consumo, você vê que a placa realmente é econômica. Então você não precisa necessariamente ter uma fonte, meu Deus, né? Não, uma fonte de 550 tá ótimo, vai sobrar para essa placa, mesmo de 500 watts, tá? Então eu até troquei um tiro, tentei matar alguém ali rodando a 130, de boa, cara. É um jogo, tô dando Full HD mínimo, tá? Então assim, buscando o frame rate, eu tentei buscar um cara ali, acabei não conseguindo. Pessoal, chegando no final desse breve vídeo, né, eu fiz alguns testes para vocês, em jogos recentes, para vocês verem como é a performance 6600. Como eu disse no começo, hoje é a placa de vídeo que eu indico para você que quer montar um PC Gamer no Brasil, tá? Você fala assim, Lucas, meu orçamento tá curto, cara, R$1.200, R$1.300 não dá, preciso pagar menos. Aí teria que recorrer ou ao AliExpress, só que invariavelmente a partir do dia 1 vai ter taxação mais pesada, então vocês já sabem disso, né? Ou comprar placas aqui no Brasil como uma 6400, que é uma placa bem capada, eu explico lá no vídeo que eu fiz recentemente, a 6500 XT também, a própria 1650, são placas que tem 4 GB de VRAM, é limitação para jogos modernos, você acaba ficando restrito a resoluções mais baixas, a presets gráficos muito simples. Então assim, sinceramente, se é para gastar R$900 uma 1650, eu nem compro, cara. Porque com 1.200 eu compro uma placa que é muito melhor. Mas e os drivers, Lucas? Cara, eu uso placa da AMD no meu dia a dia. Então assim, tudo bem que não é a mesma placa, uma geração
mais recente, que é a 7900 XTX, mas é AMD, cara. O pessoal fala muitas vezes sem estar testando. Escuta falar dos problemas, e realmente teve algumas séries que teve problemas. Eu lembro da 5500 XT que apresentava uns defeitos, a parte de driver, tela preta, lá no lançamento, tá? Mas a 6600, cara, placa redondinha, não tive dificuldade com ela aqui. E uso no meu dia a dia uma AMD, ligada aqui em 3 monitores, cara, placa, sem o que falar, cara, 100%, tá bom? Então, esse é o feedback que eu tenho para passar para vocês. Às vezes você tá ouvindo, né, problemas, enfim, mas pode ser casos antigos ou pessoas que usaram placas, sei lá, cara, uma RX 570 lá atrás com algum defeito. A AMD melhorou muito em drivers nesse ano, no ano passado e nesse ano. Teve drivers que corrigiram aquela performance problemática em DirectX 11, tá? Então melhorou bastante a performance. É lógico, eu vou falar que os drivers da AMD são melhores que o da NVIDIA? Não são, cara, não são. A NVIDIA tem uma base ali melhor para os seus drivers. Realmente os drivers da NVIDIA são melhores. Só que nessa faixa de preços, cara, para eu ter o nível de desempenho de uma 6600 de R$ 1.200, partindo para a NVIDIA teria que ser uma placa de R$ 1.700, tá? Então assim, ela tá com um custo-benefício interessante, tá bom? De qualquer forma, pessoal, não tô aqui para vender para vocês a 6600, a 3060, tô aqui para mostrar os testes. Se você achou interessante, eu vou deixar na descrição os links dessas placas para que vocês possam conferir. Um grande abraço, muito obrigado. Caso queira ficar de olho em promoções, Lucas, tá caro ainda para mim, quero esperar baixar um pouquinho. Grupo de promoção no Telegram, no WhatsApp, fica à vontade para participar, só acessar o QR Code aqui do lado ou o link que está aparecendo aqui na descrição. Valeu, falou, tchau, tchau e até o próximo vídeo.